Então, Tá. a gente vai começar com física. E aí eu vou falar de espelho. Quando a gente se olha no espelho, né? A gente está aqui, aqui está o espelho. A gente tem o espelho plano. O espelho plano, ele tem uma distância nossa até o espelho. Hum. E aí, quando eu me olho, a imagem que é formada dentro do espelho tem a mesma distância lá dentro. É como se a imagem se formasse dentro do espelho com o mesmo valor de distância que eu estou do espelho. Então, por exemplo, se eu estou a 2 metros de distância do espelho, a minha imagem, a distância da minha imagem, isso aqui, de mim até o espelho, a distância do espelho até a minha imagem também é 2 metros. A distância é igual, é como se o espelho estivesse no meio do caminho, tá no ponto médio entre eu e a minha imagem, tá? Então, por exemplo, se você tiver na frente de um espelho a 5 metros de distância dele, a sua imagem vai se formar a que distância do espelho? Isso aqui é a pessoa, essa aqui é a imagem, I de imagem. A gente chama O de objeto e de imagem. Se a distância é a mesma aqui do espelho até a imagem é quanto? 5 também, né? É. E aí a distância total entre eu e a minha imagem é o dobro da minha distância no espelho, é 10. Deu para entender? Ah. Sim. Então, por exemplo, se você tiver a 4 metros do espelho, qual vai ser a distância da sua imagem até o espelho? Também o quê? 4. 4, 4. isso. E aí se é 4 de mim até o espelho, e depois mais 4 do espelho até a imagem, qual é a distância total de mim até a minha imagem? 8 metros? Isso, 8 metros, muito bem. Então, se eu falar assim, que eu tô aqui e eu tô a uma distância de 40 metros da minha imagem, onde é que o espelho tá? Bem no meio, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a minha distância até o espelho é 20, né? É. Aqui é 20. E a distância do espelho até o objeto é mais 20, porque 20 mais 20 dá 40. Então, isso é a primeira coisa que a gente está vendo em espelho plano, que é a distância da pessoa até o espelho é a mesma dela do espelho até a imagem. E aí tem muita questão que fala de semelhança de triângulo. Por exemplo, eu tenho um prédio e aí esse prédio tem 60 metros de altura. E tem uma pessoa parada aqui que tem 1,5 metro de altura. Aí a sombra que essa pessoa faz quando o sol está batendo lá no céu, a sombra que ela faz é de 0,5 metros, 50 centímetros. Aí eu pergunto assim, qual é a sombra que o prédio faz? É a Consegue, mesma. consegue enxergar que tem uma semelhança de triângulo aí? Eu tenho 2 triângulos. Eu tenho esse triângulo aqui, em verde, que eu vou botar aqui. E eu tenho esse triângulo aqui em azul, que eu vou colocar aqui. E eles fazem 90 graus aqui, né? Aqui e aqui 90. Então, esse verde ele tem a altura 1,5, sombra 0,5. E o maior, que é o prédio, tem 60 de altura e x de sombra. E o ângulo aqui é o mesmo. Então, eles são triângulos semelhantes. Então, eu posso trabalhar com semelhança de triângulo aqui. Deixa eu ver se tem alguém entrando. Tem alguém entrando? Não. Não. Boa noite, Amanda. E aí Boa noite. eu preciso fazer essa relação para eu poder comparar. Então, a altura do prédio dividido pela altura da pessoa é igual à sombra do prédio dividido pela sombra da pessoa. Aí eu multiplico o cruzado.
1,5x é igual a 0,5 vezes 60. Como isso é uma multiplicação, eu posso simplificar por 0,5. Aqui dá 3, aqui dá 1. 3x é igual a 1 vezes 60. X é igual a 60 dividido por 3, que dá 20. Então, a sombra do prédio é de 20 metros. Foi? Ó, sim. Foi. Outro exemplo. Eu quero saber a altura de uma pessoa se a sombra da montanha que está atrás dela é de 80 metros. A sombra que essa montanha faz é de 0,4 metros e a sombra que a pessoa faz é de 0,2. E aí eu tenho que pensar. Eles são triângulos semelhantes? Sim ou não? Não, porque um tá do outro lado do negócio. Tenho esse e tenho esse. Eles dois têm esse ângulo aqui em comum, o de 90 graus, e logo esse terceiro aqui também vai ter a mesma medida. Então, é o caso lado, lado, lado. Os três lados são proporcionais, então eles são semelhantes. Tá? E aí eu vou fazer semelhança entre eles. Aí vou fazer 0,2 sobre 0,4 é igual a H sobre 80. Aí fica 0,4 vezes H igual a 0,2 vezes 80. H é igual a 0,2 vezes 80 sobre 0,4. Aqui, eu posso multiplicar por 10, fica 2 vezes 80 sobre 0,4. 2 vezes 80, 160 sobre 0,4. E aí, 160 dividido por 0,4, 400. Foi? Sim. Tá. Aí, essa fórmula ela também é dada assim. 1 sobre o objeto é igual a P sobre P', ou seja, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual à distância do objeto até a imagem e do objeto até o espelho e da imagem até o espelho. Então, isso serve, por exemplo, se eu falar que eu tenho uma projeção, e aí eu digo que o tamanho da imagem é 2,5, do objeto é 5, a distância entre o objeto e o espelho é igual a 25, e aí eu quero saber a distância da imagem até o espelho. Então, I sobre O é igual a 25 sobre P'. 2,5 P' é igual a 25 vezes 5. E aí eu fico com isso aqui. Aí eu posso simplificar. 10 vezes 5, 50. Então, aqui a distância da imagem até o espelho seria 50 metros. Tá? Outra coisa que a gente precisa saber em espelho plano também. Quando você tem dois espelhos planos juntos, né? E aí tem uma pessoa em frente a esse espelho, ele forma um ângulo. Essa imagem da pessoa no espelho, ela é reproduzida várias vezes. Não sei se vocês já entraram em elevador, e aí você vê que você se olha no espelho, parece que tem várias, uma dentro da outra. Mas é justamente por conta dessa ilusão de ótica. Então, vamos lá. Isso aqui tem uma fórmula. N é igual a 180 menos 1 menos 360 sobre alfa. Por exemplo, se eu falar que alfa é 60 graus,
número de imagens formadas vai ser 360 dividido por 6. Vai dar 90 menos 1, 89. Ou seja, existem 89 imagens formadas por esse objeto. Foi? Sim. Então, exemplo. Tenho 2 espelhos de 60 graus. Formam um ângulo de 60 graus. E aí eu quero saber quantas imagens esse espelho fornece. N é igual a 360 dividido por alfa menos 1. Alfa é 60. 60 menos 1, 59. Então, se você olhar através do espelho, vão ser formadas 59 imagens. E o contrário, será que se eu der o número de imagens, eu consigo achar o valor do ângulo? Não, alfa é 30 graus. Então, N é igual a 360 sobre 30 menos 1. Corta, corta, 360 dividido por 3 é 12, menos 1, 11. Então, existem 11 imagens. Foi? Se eu falar que eu tenho 20 imagens, eu quero saber o ângulo. 20 é igual a 360 sobre alfa menos 1. 21 é igual a 360 sobre alfa. Alfa é igual a 360 dividido por 21. Dá 30. Dá alfa igual a 30, ou seja, alfa é igual a 30 graus. Tá? Isso aí. Agora, só para a gente recapitular aqui, que eu não sei se a Amanda pegou esse pedaço. Se eu falo que a distância do objeto até a imagem vale 30 metros, qual é a distância do objeto até o espelho? 30. 30 é o total. Então, da pessoa até a imagem. Então, no espelho é no meio, né? Então, é 15 para cada lado. Ah, Né? Por exemplo, se eu falar aqui que a distância do objeto até a imagem é de 500, então até o espelho é 250. Certo? Sim. Aí a gente tem sim, isso aí é mais fácil. Isso aí é mais fácil. 1 sobre F é igual a 1 sobre P e mais 1 sobre P'. F é o foco, que é a distância do espelho. Então, se eu falar que o foco é 2, que P vale 4 e eu perguntar quanto é P', você vai substituir. 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4'. E aí eu vou fazer MMC. Na verdade, P' não precisa, é 4 mesmo. 2 mais 1, 2. Multiplica cruzado? Não precisa, né? Já provei que é verdade, porque 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. É só multiplicar por 2 em cima e embaixo. Peraí, que P'. Confundi, botei 4 aqui, é P' aqui. Eu tenho que fazer o MMC entre 4 e P'.
Vai ser 4 P'. E aqui vai dar P' e aqui vai dar 4. Aí 2 P' mais 4 é igual a 4 P'. 2 P' é igual a 4. P' igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Vamos ver outro desse? Então, eu falo que P vale 5, que F vale 10. Então, 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre P'. Aí o MMC entre 5 e P', 5. E aí aqui embaixo vai ficar 5 P'. Vou multiplicar cruzado. Peraí. 10. Peraí, que saiu da... Então, 1 sobre 10 é igual a P' mais 5 sobre 5 P'. E aí, quanto é que vai ser? 5 P' é igual a 10 P' mais 50. Menos 5 P' é igual a 50. P' é igual a 50 dividido por menos 5, que é menos 10. Foi? Agora eu falo assim, ó, eu tenho 20 imagens, eu quero saber qual é o ângulo formado. Espera aí. 20 é igual a 360 sobre alfa menos 1. 360 dividido por 2 dá? 20 alfa é igual a 360 menos alfa, porque aqui é sobre 1, aqui é sobre 2. Aí o MMC fica alfa. 21 alfa é igual a 360. E aí, vamos simplificar, vai dar 180 sobre 7. E aí, 180 sobre 7 não vai dar exato, a gente para a conta aqui, tá? Se eu tiver essa situação aqui, aí aqui, e aqui é 5. Esses triângulos são semelhantes, sim ou não? São. São, né? Eu tenho esse triângulo aqui, menor, de altura 5 e base 8, e eu tenho esse triângulo maior aqui, de altura x e base 40. Então, 5 sobre 8 é igual a x sobre 40. 8x é igual a 200, x é igual a 200 sobre 8, que dá 100 sobre 4, que dá 25. Mas eu poderia também montar assim, ó, 8 sobre 5 é igual a 40 sobre x, ia dar no mesmo.
8x é igual a 200, x é igual a 200 dividido por 8. Então, repara que se você seguir a ordem certa, você sempre vai chegar no mesmo resultado final na semelhança de triângulo, tá? Se eu tiver essa situação aqui. Tá. O que eu posso falar aqui? Deixa eu botar x aqui no maior. Que o lado do menor está para o lado do maior, assim como a base do menor está para a base do maior. E aí, o que eu posso fazer aqui? Simplificar por 6. E aí, x é igual a 6 dividido por 12. Certo? Se a distância do objeto até a imagem é de 80 metros, qual é a distância do objeto até o espelho e do espelho até a imagem? 40. Oi? 40? Isso, 40, perfeito. 40 e 40, muito bem. Mais uma coisa. Quando eu tenho um espelho plano, né? O raio de luz bate e aí o ângulo que ele forma é o I, que é o ângulo de incidência. E esse ângulo vai ser igual ao R, que é o ângulo de reflexão. Quando o ângulo de incidência não é igual ao ângulo de reflexão, significa que você está falando de um triângulo, de uma refração, que a gente vai ver depois, que é quando você bota o pé na piscina e você vê tudo embaçado, tá? Então, por exemplo, se você tem aqui um raio de luz que incide com 30 graus, ele vai refletir também com 30 graus. Se você tem um raio de luz que reflete com 45 graus, ele bateu e incidiu com 45. É sempre o mesmo ângulo. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se eu falar que esse ângulo todo aqui é 100 graus, significa que ele bateu, incidiu com 50 e rebateu com 50. Se eu falar que o ângulo todo é 80 graus, quer dizer que ele bateu com 40 graus e refletiu 40 graus. Tudo bem? Sim. Então, se o ângulo de incidência for 70, qual vai ser o de reflexão? Vai ser o mesmo 35? Vai ser o mesmo valor, 70. Eu estou te dando a metade. Se eu falasse que ele todo, que isso tudo aqui é 70, aí sim. Eu vou falar que é 35 para incidir, mais 35 para rebater. Aí sim. Que aí aqui eu estaria te dando o valor do ângulo inteiro. Nesse caso aqui eu te dei um ângulo e queria saber o outro. Esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de reflexão. Só que a gente também pode olhar sem ser para o ângulo de incidência. Eu posso querer olhar para o seu complemento, o que falta para chegar a 90 graus. Então, por exemplo, se eu falo que esse ângulo aqui é 50, esse aqui,
I mais 50 tem que dar o quê? 90 graus, porque eu estou pensando no chão plano. Então, o ângulo de incidência vai ser o quê? 90 menos 50. Vai ser 40. E aí, o ângulo de incidência sendo 40, o de reflexão também vai ser 40. Foi? Sim. Tá. Então, vamos lá. Eu tenho um prédio de altura x mais 2 e uma pessoa de altura 3x, deixa eu botar aqui 4x mais 2. A sombra que essa pessoa faz é 2 e a sombra que o prédio faz é 80. São triângulos semelhantes? Sim ou não e por quê? São São, porque eles têm o quê? O caso ângulo, os ângulos iguais. ângulo, ângulo. 3 ângulos congruentes. Então, base do maior sobre a base do menor, dividido pela base do maior e a base do menor. E aí eu vou fazer multiplicado. 2 que multiplica 4x mais 2 é igual a 3x vezes 80. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 é 4. E aí vou deixar x de um lado, 8x menos 3x igual a 80 menos 4. 8 menos 3, 5, 5. 80 menos 4, 75. isso. E aí 76 dividido por 5. Não vai dar exato. Não tem problema. Aí vai dar o quê? 1 sobra 2, 25 vai dar 5. Sobra 1, aproximadamente 15,2. E aí ele pediu o valor de x e y, que seria esse que a gente achou. Mas se ele quisesse que calculasse o valor dos desenhos, eu teria o quê? 4 vezes 15,2 mais 2. Seria 60,4 mais 2, 62,4. E esse aqui? E esse aqui seria 3 vezes 15,2, que daria 45,6. Tudo bem? Sim. Sim. Ótimo. Então, se o ângulo de incidência e reflexão deu 100 graus, quanto é que é cada um? A luz bateu. 50. 50, perfeito. Cada um é 50. I é igual a R igual a 50. É só pegar o valor total e dividir por 2. É isso mesmo. E se eu tivesse assim, em vez de eu te dar o ângulo de incidência, eu falasse que esse aqui é igual a 70. Então, 70 mais o ângulo I tem que ser igual a 90 graus. isso. Então, 90 menos 70 dá 20. Não. E o ângulo, então, ele é 70, então o de incidência é 20. E o de reflexão, quanto é que vai ser? 20 também? 20 também, porque tem que ser igual. Muito bem. Se eu falo que o tamanho da imagem é 4, do objeto 0,2 e eu quero saber o foco, 1 sobre F vai ser o quê? 1 sobre 4 mais 1 sobre 0,2. Vou fazer o MMC, vai dar 0,8. 0,8, 4 dividido por 0,8. É 5, né? 5 vezes 1, 5. 0,8 dividido por 0,2 dá 3. 3 vezes 1, 3.
E aí vai dar 1 sobre F igual a 8 sobre 0,8. Aí para achar o foco, vai dar o quê? 1 sobre F igual a 4 sobre 0,4, que é igual a 1 sobre 0,1. E aí eu vou ter 1 dividido por 0,1 vai dar 10. Então, o foco aqui seria 10. Tá? Se eu falar que o foco é 12, que a distância do objeto até o espelho é 10, eu quero saber da imagem. 1 sobre 12 é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre pelinha. Então, a MMC entre 12 e 10 é quanto? 360? 120? 120. Então, 120 por 12 é 10. E aí, 10 vezes 1 é 10. 120 dividido por 10 é 12, vezes 1 é 12. Aí eu vou fazer 12 mais 1, 13, mas eu posso somar? Não. Então eu isolo ele. 10 menos 12 menos 2 sobre 120. Então aqui, ó, 1 sobre pelinha menos 1 sobre 60. Pelinha é igual a menos 60. Tudo bem? Eu não entendi porque virou 120. Aqui, não. Que eu perdi. Aqui eu fiz o MMC. Eu joguei o 12 para lá. Aí eu vou subtrair 10 menos 12. Vai dar menos 2 sobre 120. Aí isso aqui é igual a 1 sobre pelinha. Aí eu multiplico o cruzado. Menos 2 pelinha é igual a 1 vezes 120. 1 vezes 120, 120. E aí o 2 passa negativo, dividindo. Aí vai dar menos 60. Foi agora? Sim. É porque eu não tinha feito, desculpa. Aí, no outro tempo, eu vou resolver com vocês as questões da UERJ.